Olá, senhores, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa videoaula de equipamentos. De maneira que nessa nossa quarta videoaula estamos ainda falando sobre pintura e revestimentos anticorrosivos, certo? E nessa nossa quarta videoaula vamos começar falando sobre as características desses tipos de tinta, que vimos na videoaula anterior. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa apresentação. A seleção de uma tinta ou esquema de pintura deve levar em consideração vários fatores. Primeiramente, tipo de estrutura a proteger. A estrutura que está exposta ao meio externo ou não influencia. Tempo de vida esperado, ou seja, quanto tempo você prevê que aquela tinta deva ter um funcionamento ativo. Condições ambientais durante o pré-tratamento e aplicação, ou seja, a que tipo de situação você está exposta ali, o seu material, o seu metal de base, certo? Para que você tenha o devido pré-tratamento e a forma de aplicação. Condições de serviço e ambiente de exposição tem a ver com o item anterior, pois diz respeito a condições ambientais, climáticas, certo? A que tipo de ambiente ele está exposto. Dentro de um mesmo grupo de tintas, as propriedades e o modo de tratá-las pode variar. É importante analisar a ficha técnica do produto e seguir as orientações do fabricante. Vamos falar agora sobre as tintas. Aquelas que são à base de óleo. Existem alquídicas de vários tipos e propriedades, porém, na sua maioria, são utilizadas para fins decorativos. São consideradas tintas convencionais e nos últimos anos têm perdido espaço para as tintas mais avançadas, ou seja, é uma tinta para situações onde não haja uma severidade ambiental, onde elas possam atuar simplesmente como fins decorativos. São normalmente utilizadas em condições de exposição atmosférica e não indicadas para condições de imersão em ambiente com elevada umidade, ou seja, ambiente atmosférico, porém sem uma alta umidade. Não possuem boa resistência química, principalmente a saponificação, que é o álcalis. Apresentam bom desempenho em ambientes pouco agressivos e rurais, ou seja, ambientes com pouca umidade, com pouca agressividade erosiva. Alquídicas longas em óleo. Vamos falar sobre os tipos, que são as longas, as médias e as curtas. São usadas para pintura externa de casas de madeira, vernizes decorativos e alquídicas médias em óleo. São usadas em tintas decorativas, pisos e outros lugares onde se deseja boa resistência ao desgaste. E as alquídicas curtas em óleo são utilizadas em tintas industriais, isto é, em esmalte de secagem, estufas e vários primers. Essas aí são as melhorzinhas, são as mais bem aplicadas dentro do campo industrial, dentro do campo de indústrias. Ainda em alquídica, vamos falar agora sobre as vantagens, bem como posteriormente as desvantagens. Primeira vantagem, fácil aplicação a trincha, rolo e pistola, São os métodos de aplicação. Boa aderência ao substrato, então os componentes dela fazem com que haja uma boa aderência dos componentes ao seu substrato. Boas propriedades de penetração e molhabilidade do substrato, ou seja, como são tintas à base de óleo, elas possuem sim uma boa molhabilidade e conferem uma boa penetração ao seu substrato. Boas propriedades de nivelamento. É um produto monocomponente, ou seja, é composto basicamente por um componente, além dos básicos. Facilidade de reparo durante a aplicação, é fácil de tratar uma tinta dessa. Possui boas propriedades anticorrosivas quando pigmentadas, com pigmentos que atuam por inibição catódica, como o arcão e o fosfato de zinco. E pode ser aplicada sobre tratamentos de superfície menos apurados, como o ST2 e o ST3, que são os manuais. Quais são as limitações? Possui baixa resistência química, principalmente à saponificação, como já foi dito. Limitada resistência à água e à umidade, de maneira que exposta sim à atmosfera, porém não sendo recomendada, melhor dizendo, a ambientes submersos. Limitada resistência a solventes, no caso podem amolecer sob a influência dos mesmos, tais como xileno, cetonas, álcools e solventes clorados. É aquele teste que a gente fez. Ela forma uma película sólida, porém com a presença do solvente, o que acontece? Acaba amolecendo aquele filme, fazendo com que solte resíduos de tinta.
A espessura por dimão é limitada entre 30 microns, né, micrômetro, e 50 micrômetros, e até no máximo 80 micrômetros em alguns casos. Então é bem pequenininha mesmo a espessura por dimão para que você possa ter a secagem completa. Senão vai formar somente aquele filme protetor, certo? E a parte inferior vai continuar líquida. Não devem ser usadas sobre primers ricos em zinco, em virtude da possibilidade de formação de sabões de zinco. Então você já sabe que o próprio inibidor anódico, inibidor catódico do pigmento de zinco já tem uma certa limitação para ser utilizada. E não pode ser repintadas com tintas contendo solventes fortes, pois vai haver o que? Um amolecimento daquela primeira camada e você não vai ter a aderência correta. Vamos falar agora sobre as tintas vinílicas. Quais são as principais vantagens das tintas vinílicas? São as boas propriedades de barreira entre oxigênio e umidade, certo? Elas possuem uma boa separação, boa resistência química e boa durabilidade ao exterior. Então percebam que ela já tem uma qualidade melhor para ser exposta a ambientes externos. Boa resistência ao impacto e à abrasão. Também são monocomponentes e de fácil aplicação a trincha, rolo ou pistola. São facilmente repintáveis, de secagem rápida, mesmo em baixas temperaturas. Elas são aquelas que são à base, geralmente, de água, né? Um tipo especial dessas resinas, a polivinilbutiral, ainda é utilizada em wash primers, como ácido fosfórico. Para quê? Para promover uma aderência. Elas vão promover uma forte aderência das tintas junto com seus substratos especiais, no caso como alumínio e aço galvanizado. E dentre as principais limitações das vinílicas estão a necessidade de elevado padrão de tratamento de superfície, altos teores de solvente nas tintas e as espessuras de aplicação que não podem ser muito altas para evitar a retenção de ar e solventes. É necessário então aqui, olha só, um alto padrão de tratamento da sua superfície antes de receber a tinta. É necessário altos teores de solvente nas tintas e a espessura de aplicação para que não sejam muito altas as espessuras, para que ela seja bem diluída, e faz com que esse tipo de atitude evite, né, a retenção de ar e solvente no interior do filme, o que comprometeria muito a sua qualidade de pintura. Bom, vamos ver agora borracha clorada. Assim como as vinílicas, as principais vantagens dessas tintas são as boas propriedades de barreira, oxigênio e umidade. No caso, oxigênio e umidade. No caso, o oxigênio em barreira da umidade, né? Boa resistência química, boa durabilidade ao exterior. Da mesma forma, apresentam boa flexibilidade no que diz respeito à repintura. Então, elas absorvem bem. Há uma boa absorção entre a segunda camada e a primeira camada de tinta. Certo? Então, até aí, elas são bem semelhantes às tintas vinílicas, né? E são obtidas a partir de cloração de borracha natural ou sintética. Bom, eis aí a diferença, certo? As tintas vinílicas são aquelas tintas vinis à base de água, geralmente, PVA. E essas aí já são obtidas a partir da cloração da borracha, né? Borracha natural ou borracha de origem sintética. Bom, suas limitações são as mesmas das vinílicas. Padrão de tratamento de superfície tem que ser muito elevado. Necessita de altos teores de solventes na tinta para não comprometer a espessura de aplicação, que tem que ser entre 60 e 80 micrômetros. Especialmente nesse tipo de resina, a temperatura pode se tornar um fator decisivo para o mau desempenho. Em temperaturas acima de 60 graus Celsius, ou seja, se você estiver perto de uma linha que trate com produtos quentes, pode haver degradação com liberação de cloro e formação de ácido clorídrico, que é o HCl, né? E, consequentemente, a formação de processo corrosivo de grande intensidade. Então, aquele material que inicialmente foi deposto ali, foi aplicado ali para evitar a corrosão, por meio de reações químicas, produzirá um elemento que vai aumentar. Vamos falar agora sobre as resinas acrílicas. Bom, as resinas acrílicas são caracterizadas principalmente pelas propriedades de quê? Retenção de brilho e cor ao longo do tempo. Elas são aquelas que mantêm o efeito da cor por um período de tempo maior. São muito claras e transparentes
apresentam as mesmas limitações das vinílicas em relação à espessura por dimão e teor de solventes, ou seja, tem que estar entre 60 e 80 micrometros e necessitam de um alto teor de solvente para que não haja uma sobreespessura, né, uma espessura além do previsto, e bem como a retenção de ar e de solvente no interior da camada de tinta. Têm sido usadas em tintas de acabamento em sistemas vinílicos de borracha colorada e epóxi. Podem ser de vários tipos e algumas especiais com elevado teor de hidroxilas, que é aquela ligação de oxigênio com hidrogênio. Podem servir de base para tintas que curam por reação química, como os sistemas poliuretano acrílico, são muito usados atualmente pela facilidade de repintar e permitir formulação de tintas de baixo VOC. Tintas anti-incrustantes. Vamos falar agora sobre essas anti-incrustantes, que não deixam encrustamento, né? Então vamos lá. Durante muitos anos, as tintas anti-incrustantes, têm sido empregadas para proteger estruturas submersas contra o crescimento de incrustações, né? O famoso fouling marinho, né? As incrustações marinhas, que são aqueles elementos que acabam aderindo à nossa superfície metálica por estarem submersas. Essas tintas evoluíram de sistemas bem simples até os mais avançados, direcionados para a proteção ambiental. Os principais objetivos de uma tinta anti-fouling são prevenir ou reduzir o crescimento de organismos marinhos, certo? Seja aqueles mariscos, aquelas cracas, né? E evitar o crescimento e penetração através do revestimento, aumentando a vida útil da proteção anticorrosiva. Ou seja, a presença desses organismos marinhos na superfície metálica provoca uma corrosão, certo? Provocam reações químicas que posteriormente causam corrosão. E essa tinta, que aliás, diga-se de passagem, é muito aplicada em estruturas navais, né, em cascos de navios e etc., em elementos que fiquem expostos à água, elas estão ali justamente para prevenir a permanência dos elementos marinhos, dos organismos marinhos. As incrustações marinhas acarretam problemas de quê? De peso, navegabilidade e consumo de combustível em navios, ou seja, altera em todas as formas, né? Altera o peso, altera a possibilidade de navegação e o consumo do combustível dos navios, justamente pelo aumento do peso e pela dificuldade ali de você poder ter uma boa navegabilidade. Bom, ainda em tintas anti-incrustantes, vamos falar agora sobre ela em si, a composição dela, né? Como qualquer tinta, são compostas com resinas, pigmentos e solventes. A resina determina o quê? A natureza da tinta anti-fouling, certo? Os pigmentos incluem os agentes anti-incrustantes ou biocidas e outros extensores que servem para eliminar a vida desses organismos. E o biocida é o quê? É uma substância química que é liberada em taxas muito baixas e inibe o crescimento da incrustação marinha. Ele elimina a forma de vida marinha que possa encrustar ali. O biocida mais comum e ainda mais utilizado é o óxido cuproso, né? O óxido de cobre. No caso, antes dos últimos anos da década de 1960, começaram a ser usados, inicialmente como aditivos e mais tarde como parte de um copolímero, né? Existem os homopolímeros, formados por uma só cadeia, e o copolímero, formados por mais de uma. Os compostos orgânicos derivados de estanho também tornaram-se predominantes a partir da década de 70. Então percebam que não seria mais só o óxido cuproso, teriam também derivados do estanho. E basicamente hoje em dia existem três tipos de tinta anti-fouling: a de matriz solúvel, ou as que são chamadas de convencionais, a matriz insolúvel e a autopolimento, né, que é a self-polishing, uma coisa assim. Polishing. Bom, vamos falar agora sobre a matriz solúvel, senhores. Essas tintas têm um produto natural como resina base, o breu. O breu se dissolve lentamente em água do mar. Quando a tinta é imersa na água do mar, o biocida é lixiviado para fora da tinta, certo? E a taxa de liberação, entretanto, logo cai para um nível abaixo do qual o crescimento marinho pode ser controlado. Em consequência disso, a sua eficiência é geralmente curta, de aproximadamente 12 meses. Em águas tropicais, a eficiência de todos os tipos de tinta anti-fouling diminui, certo? Até mesmo pelo fator da salinidade, né? Da presença do sal. Bom, a matriz insolúvel agora. Nessas tintas, a resina é insolúvel em água do mar.
apenas o biocida é liberado do filme de tinta, deixando-o como essa camada porosa aumenta, a taxa de liberação de biocida diminui e a performance cai drasticamente. Ou seja, quando essa camada abre esses poros, a taxa de liberação desse biocida por esses poros, ela diminui no caso, né? Que já houve a liberação de muitos anteriormente. E a performance de resistência a agentes orgânicos marinhos, a vida útil pode chegar a 24 meses e uma camada porosa significativa permanece, o que é problemático na aplicação de uma nova tinta no caso de repintura por conta dessa não uniformidade da sua superfície. Boa quantidade de biocida ainda permanece no filme, mesmo muito embora, né, a liberação dela seja diminuída, mas ainda há a presença de muito. Vamos ver o autopolimento agora, né? Terceiro tipo lá. Foram introduzidos nos anos 70, desenvolvendo-se rapidamente em função da melhor eficiência e controle. Bom, tornou-se possível prever, né, o tempo de vida útil esperado para sistemas anti-fouling. Então, o autopolimento, ele de uma certa forma é proveniente de uma tecnologia que prevê, certo, esse sistema aí de anti-fouling, né, que diz o tempo de vida útil daquela tinta em relação àquele surgimento de componentes orgânicos. Essas tintas contêm compostos orgânicos, que é o TBTO e o TBTF, ligados quimicamente a uma resina, que são liberados a partir da reação de hidrólise em água do mar. Então essa aí, senhores, já é mais utilizado em embarcações, né? Afinal de contas, ela já está mais adequada, sua composição se adequa mais à água do mar, à salinidade do mar. O organoestanho é liberado continuamente e a eficiência da tinta é a mesma até que tenha sido totalmente removida. Certo? Então ali, ó, a composição, né, de organoestanho, ela é liberada sempre, de forma contínua, e a eficiência da tinta se mantém a mesma por conta dessa liberação até que tenha sido totalmente removida, que é como ela foi polida. Quando a tinta acaba, todo aquele agente biocida também acabou. E pode haver um desgaste irregular em função de pontos onde a turbulência é maior. Então, esse é uma limitação aí que depende diretamente do potencial de turbulências. Bom, temos aqui agora um tipo de autopolimento, né, que é a Tin Free, que são essas tintas anti-fouling livres de estanho e apresentam mecanismos diferentes. Os fabricantes usam misturas de resinas solúveis e sensíveis à água, certo? Essas aí já são mais sensíveis à presença da água. As primeiras tintas ablativas ou fisicamente deterioráveis têm sido refinadas. E o efeito do polimento é similar ao das tintas de estanho, mas a performance não é a mesma, principalmente porque é diferente a reação com a água do mar e devido à ausência dos compostos de estanhos com biocidas, ou seja, ela possui o mesmo efeito de polimento, certo? A mesma forma que se tem o polimento. Porém, essa aí ela tem uma limitação por não ter uma boa performance em ambientes com água do mar, certo? E devido principalmente à ausência do estanho. A presença de estanho nas tintas anti-fouling tem sido muito discutida, sendo regulamentada pela IMO. E pretende-se proibir a aplicação dessas tintas com estanho a partir do ano de 2003. Foi, né, no caso. E a presença dessas tintas em qualquer embarcação após o ano de 2008. Então essa tinta aí ela não é mais utilizada, essa com propriedades de estanho. E temos aqui agora um novo tipo de tinta, que é a nossa resina epóxi. Certo? As resinas epóxi podem ser líquidas, semissólidas e sólidas. Semissólidas, só para entendimento, seriam aquelas mais pastosas, certo? Que ficam numa interseção entre o que é líquido e o que é sólido, dependendo do peso molecular. As sólidas representam maior valor de N. N é o que? Número de unidades por repetição. E a por conseguinte, maior peso molecular. Uma característica única das resinas de bisfenol A é que à medida que o número de unidades de repetição, que é o N que nós falamos, na cadeia aumenta, o número de hidroxilas, que é aquela ligação entre oxigênio e hidrogênio, também aumenta, mantendo a funcionalidade epoxídica dos mesmos, certo? Bom,
Tipos de resina epóxi. Vamos ver agora os tipos dessa resina que se tem. Temos a resina epóxi Novolac e temos a epóxi flexível. Dentro da Novolac são os seguintes: são resinas semissólidas ou sólidas, contando com múltiplos grupos epóxi funcionais. A multifuncionalidade dessas resinas conduz uma maior densidade de ligações cruzadas, que por sua vez resulta em melhores propriedades físicas e temperaturas elevadas e melhor resistência química e a solventes, comparando com... Então ela aí possui o quê? Uma multifuncionalidade, certo? O que conduz uma melhor densidade de ligações cruzadas, certo? Que aceita, por conta desse tipo de ligações cruzadas, uma melhor resistência a temperaturas elevadas, uma resistência química melhor contra os solventes. Então, por essa razão, são tintas muito bem utilizáveis. E resinas epóxi flexíveis, por último, são normalmente resinas de poliglicol, certo? De baixa viscosidade, e são utilizadas para melhorar a flexibilidade das resinas de epóxi padrão. Essa flexibilidade diz respeito àquelas contrações, bem como a aplicação de uma segunda camada de tinta sobre a primeira. Bom, senhores, no mais, ficamos por aqui na nossa quarta videoaula. Espero que o entendimento desses tipos de tinta tenha ficado bem claro na mente dos senhores. De maneira que na próxima videoaula vamos começar a tratar sobre os agentes de cura das tintas epóxi. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.